Saudações, terráqueos! Tudo bem? Cá estou eu, mensageiro do rock, de novo para você, hein, trazendo boas novas. Bom, pessoal, hoje eu vou apresentar uma banda e eu gostaria de apresentar essa banda de uma maneira diferente. Infelizmente não tem os apetrechos, né? Mas o que seria? Seria uma cartola em vez do chapéu, uma gravatinha borboleta, um terno todo quadriculado e apresentaria assim para você: senhoras e senhores, respeitável público, com vocês, isso, Slade. Tá aí, o Slade, galera. Bom, o que é o Slade? O Slade é uma banda inglesa de glam rock. O que é o glam rock? Bom, o glam rock é aquele estilo de rock que se desenvolveu muito na década de 70. Aquela ideia bem purpurina, bem colorida, bem divertida. Então eram bandas assim, todas coloridas, fantasiadas, né? E que tinha, né, um astral muito bom, né? Uma irreverência muito interessante. O Slade é isso, né? O Slade é muito irreverente, eu acho que é uma das bandas mais divertidas do rock, né? E aí, como é que era o Slade? Bom, o Slade foi formado basicamente por 4 integrantes. Então o primeiro, que é um cara muito interessante, chama Noddy Holder, tá aí ele, ó. Bom, Noddy Holder, eu acho muito interessante, né, o primeiro vocal dele, né, o vocal é estridente, aquele vocal bem década de 70, né, aquela levada meio Janis Joplin, que muitos vocais acabaram adotando, e, né, o Noddy Holder também, certo? E como é que é? Mas o interessante do Noddy Holder é que ele era uma mistura assim visualmente, né, o estilo dele, é uma mistura de animador de circo com Willy Wonka, sabe? Fábrica de chocolate? Isso. E eu diria até que tem uma pitadinha de Abelardo Barbosa, ou seja, o nosso Chacrinha. Por incrível que pareça, o cara tinha esse tipo de estilo, né? Que na verdade marcou muito o Slade. Então era um vocal muito interessante, além de ser guitarra base, né? Então muitas das composições do Slade era com ele, certo? Bom, o Noddy Holder acabou conhecendo um guitarrista chamado Dave Hill. Dave Hill não era um grande guitarrista, não é um exímio músico. É aquela coisa, né? Um guitarrista básico, melhor dizendo, não muito erudito, mas também que pegou o clima, né? Pegou o clima do Slade, ou seja, pegou o clima do glam rock, ele se fantasiava também, colocava umas botas espaciais, muita cor, muita purpurina, usava uma franjinha aqui, muito interessante, um cara divertido também, que animava muito nos shows ao vivo. Bom, junto com esses dois caras, eu acho que o único que tinha uma formação musical um pouco mais interessante era o baixista, Dean Lea. Bom, Dean Lea, ele tocava violino, então parece que tinha uma formação musical um pouco mais interessante, né? Que eu acho que é a parte intelectual da banda. Mas ele também, todo colorido, né? Todo pra cima, bem agitado e tal, né? Mas as composições eram basicamente provindas dele. E finalmente, um baterista que fazia a liçãozinha de casa, o Don Powell. Um baterista básico, mas que realmente funcionava para a banda, tá certo? Bom, então a banda Slade, ela começa em 1969, basicamente, com o lançamento do primeiro disco. Na verdade não se chama Slade, se chama Ambrose Slade, um nome. E essa banda, teoricamente, no princípio, não era uma banda de rock, né, no sentido natural da palavra. Tinha, na verdade, uma certa tendência ao folk, alguns experimentalismos, mas não era a cara do Slade que veio a ser posterior, né, com aquela fama toda. Não tinha o mesmo tipo de vertente assim. Mas o primeiro disco então é um lançamento bastante básico, simples, que não tinha cara, né, não tinha uma assinatura, uma identidade ainda para o Slade, certo? Bom, aí a partir daí, depois desse disco, eles lançaram o Play It Loud, que é o segundo disco, que já tem um pouquinho mais a cara do Slade, né? Mas ainda não é aquela identidade que você conhece do Slade. Eu acho que a identidade do Slade começa no terceiro disco, chamado Slayed. Esse começa a dar aquela cara glam, né, aquela cara de hard rock, do vocal agudo, daquela coisa fantasiosa, bem divertida. Então aquela coisa que o Slade veio a ser posteriormente, certo?
Bom, mas as características, lembra que aqui a ideia não é ficar falando da banda, da formação, de todos os discos, não, aqui é uma opinião de um cara que curtiu isso, um cara que gosta disso, enfim, é mais uma sensação que eu tenho das bandas do que propriamente um dicionário. Então aqui a minha sensação do Slade. Gente, o Slade interessante é que o que fez do Slade uma grande banda não foram os discos de estúdio que eles lançaram, não é isso. E também não é a qualidade dos músicos, não, nada disso. E também não é a propaganda da banda, não. O que fez do Slade algo muito interessante é a sua performance ao vivo. Sim, ao vivo. Eles realmente ao vivo tinham o domínio do público, tinham uma empatia impressionante, uma energia impressionante ao vivo. E isso fez do Slade, né, uma das grandes atrações da época. Eu, por exemplo, quando era garoto, quando era menino, era inconcebível uma festa de rock and roll que não tivesse um disco ao vivo do Slade, pra você ter uma ideia. Então, inclusive, os melhores discos do Slade são os live, são os ao vivo, pra você ter uma ideia. E isso marcou muito a banda, porque, sem dúvida nenhuma, o Slade é uma das bandas que tinha uma performance ao vivo mais incríveis de todas. Eles tinham uma empatia, eles tinham um domínio do público, eles tinham uma alegria, eles inflamavam tanto o público que era um evento o show do Slade, né, ao vivo. Eu acho muito interessante você ir atrás desses discos ao vivo. Se não me engano, são 3 grandes discos ao vivo. Tá aí, ó, um apareceu aí, né, mas procura. Você vai gostar muito porque é um som bem interessante. E as curiosidades do Slade, né, que eu acho que é interessante você saber. Por exemplo, o Slade, primeira curiosidade, eles, meados da década de 70, eles tentaram sair da Inglaterra, que tinha uma aceitação enorme, hein? O Slade, todos os discos que eles lançavam na Inglaterra, era top 10, né? Parada de sucesso em primeiro lugar. Os caras estavam sempre, né, em primeiro lugar. E aí eles resolveram ir para os Estados Unidos, né? Quando eles foram para os Estados Unidos, eles resolveram fazer uma turnê, ou seja, eles arriscaram. E olha, gente, não deu certo, não, eles não emplacaram, né, na terra do tio Sam, certo? Foi uma frustração, eu diria. E aí eles voltam para a Inglaterra, mas na Inglaterra eles tinham boa aceitação, então a carreira se desenvolveu na Inglaterra, né? Agora olha que interessante, o que ocorreu em 1980... Olha que curioso, o Slade é de 69. Em 1980, teoricamente o Slade já é uma banda de tiozinho, né? Concorda não? É uma banda que já estava superada, não tinha a mesma aceitação entre os jovens que teve na década de 70. Era uma banda já, entre aspas, ultrapassada. E aí ocorre um fenômeno interessante. Tem 2 grandes festivais na Inglaterra, chamados Reading and Leeds, que são festivais de rock, de música em geral, e que lançam bandas novas e trazem atrações já consagradas, né? E nesse festival 1980, uma das grandes atrações seria o grande Ozzy Osbourne, já separado do Sabá, né? O Ozzy abandona o Sabá em 78, se não me engano, e aí ele faz a sua carreira solo, e todo mundo sabe que o Ozzy tem uma legião de fãs. Então, em 1980, uma das grandes atrações seria o Ozzy. E o Ozzy, por incrível que pareça, decide não tocar no festival. Não sei exatamente qual é a razão, não sei se era doença da família ou dele, não sei se era um problema de contrato. Ele decidiu não tocar nesses 2 festivais, Reading and Leeds. E aí o Ozzy, como um cara interessante, como um cara de bom relacionamento, ele conhecia os caras do Slade e pensou assim consigo mesmo: bom, se eu não for, vai ser complicado, o festival talvez não vingue. Mas eu vou colocar uma galera da pesada lá que vai me substituir bem. Claro, daí ele foi lá e falou com o Noddy Holder, a galera do Slade. Eles toparam, né? Então o Ozzy falou: vocês vão tocar no meu lugar. E aí anunciou-se aos diretores do festival que o Ozzy não tocaria. Bom, dia do show, o que acontece? Tá lá uma legião de fãs do Ozzy, né? Não só do Ozzy, né? Uma legião de fãs do rock and roll. E de repente anuncia-se que o Ozzy não vai tocar. Você imagina, né, como é que os fãs ficaram, é uma coisa assim, como é que o Ozzy não vai tocar, tá? E de repente entra o Slade ao vivo. E aí, obviamente, uma série de vaias e coisas do tipo, como é que uma banda de tiozinho vai substituir o grande Ozzy? Rapaz, começa o show.
E aí você não acredita, né? A empatia que os caras do Slade tinham com o público começa a manifestar, né? E aí o que acontece? Os caras incendeiam o show. O show é incendiado pelo Slade, ou seja, os caras quebraram tudo, né? Da maneira positiva de falar, quebraram tudo. No dia seguinte só tinha manchete, Slade era a grande banda, Slade era o dinossauro do rock, era Slade, né? A grande atração do festival. É muito interessante isso, porque o Ozzy apostou neles, né? E sabia que os caras ao vivo iam quebrar tudo, porque era a performance inigualável, né, dessas bandas de rock, né? O Slade é inigualável ao vivo, certo? Uma outra curiosidade que eu achei interessante, na sequência, é que o Slade, como não tinha emplacado nos Estados Unidos até a década de 80, após esses dois festivais, o Slade dá uma levantada. E aí, em 1983, se não me engano, né, em um dos discos, o Slade lança uma música, uma baladinha famosa, que chama My Oh My. Aí, vai rolar aí pra você. E, por incrível que pareça, essa baladinha traz de volta à cena o Slade, né, uma banda de tiozinho, e que, por incrível que pareça, acaba emplacando nos Estados Unidos com essa baladinha. Olha que interessante, eles voltaram à ativa, né? Muito interessante isso, né? Hoje o Slade, né, os caras já estão velhinhos. Se você olhar o Nodie Holder, ele tá com a cara do Chacrinha mesmo hoje, incrível. E às vezes eles eu acho que eles se reúnem para alguns shows, né, só para relembrar a velha época, né? Enfim, mas é uma banda que não tá mais nativa, óbvio, né? E agora outras curiosidades do Slade. É que olha que interessante, eles eram muito debochados, né? O glam rock é muito debochado. E uma maneira de ver isso é a grafia com que eles escrevem as músicas. Pode reparar que todos os nomes das músicas estão escritas de maneira errada. Isso é de propósito. É uma banda debochada, é o glam rock. E aí, obviamente, esse deboche, essa irreverência é o que caracteriza o Slade, certo? Bom, o Slade, então, pessoal, a dica de hoje é essa, né? E só para lembrar, eu acho que não tem ninguém, né, nenhum cara que gosta de rock que não conhece uma das grandes, né, um dos grandes sucessos do Slade, que é o que começou tocando aí, Come On Feel The Noise. Pô, essa música é tão famosa que muita gente regravou. E muitas bandas que regravaram essa música e outras do Slade acabaram se declarando influenciadas pelo Slade. E realmente, várias bandas. Eu gostaria que você fosse atrás de algumas, né? Tem uma que eu acho interessante, não que eu goste muito do rock pesado americano, né, na década de 80, mas o Quiet Riot, que é a antiga banda do Randy Rhoads, do Ozzy Osbourne, regravou Come On Feel The Noise e ficou uma regravação bastante interessante. Eu gostaria que você fosse atrás e você vai ver que é boa. E não é só o Quiet Riot que se autodeclarou influenciado pelo Slade, né? E outras grandes bandas por aí que também foram influenciadas pelo Slade. Tá certo? Beleza? Então a dica de hoje, pessoal, é essa grande banda inglesa de glam rock, né? Divertida, né? Uma coisa meio Willy Wonka, né? Uma coisa assim maluca, né? Os caras completamente fora do eixo. Divertidos, escrevendo a grafia errada das músicas, muito interessante, né? Uma banda bastante irreverente, né? E que realmente todo cara que gosta de rock não tem como passar batido do Slade. Então vai lá, procura o Slade, principalmente os ao vivo, né? São os melhores, tá? E curte lá, beleza? Você vai gostar. Joia? Então essa é a dica de hoje. E aumenta o som aí, maluco.